Ela vai começar a gravar. So, hello everyone. Olá, todo mundo. I'm so happy to be with you. Eu estou muito feliz de estar com vocês. This is my third time in Brazil É a terceira vez dela no Brasil to speak about entities. para falar sobre entidades I facilitate other classes. e facilitar outras classes, Brazil call me for entities. mas o Brasil sempre a chama como para entidades. And what is it's amazing with that? E o que é muito amazing, que é muito maravilhoso com isso, It's when you have some resistance or attraction about a subject. quando a gente tem alguma resistência ou atração sobre algo, algum objeto, It's in one way you can have too much definition. e de uma forma você não pode ter muita definição, Who can limit your awareness. que vai limitar a sua consciência. And in other side, you can push that really far away you. E de outra forma você pode empurrar isso para longe de você, That limit your awareness too. que limita Your awareness too. a sua, se eu receber a sua consciência. So this class talk to the entity. Essa classe, falando com as entidades, It's to have clarity about what are entities. é para você saber, ter clareza o que são as entidades, Beyond definition and beyond fears. Além das definições e além dos medos, And have this power who is your awareness. e o que I didn't take it, please repeat. Yes, and have your true power who is your awareness. Sim, e que seu verdadeiro poder é a sua consciência. With the acknowledgement about everything around entities. E o seu conhecimento sobre tudo, de tudo sobre as entidades. And tonight we will speak about dinero entidades. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro e entidades, money and entities. Because I hear many things about that. Porque eu ouvi muitas coisas sobre isso. And I hear also this is entities could bring me money. E eu também ouvi sobre as entidades poderem trazer dinheiro para mim. And just to know about that. E saber sobre isso. In Access Consciousness. E no Access Consciousness. Nothing can create something for you. Nada pode criar alguma coisa para você. Just your choice can. Só a sua escolha pode. Então nada cria dinheiro para você, só a sua escolha cria. So everywhere you give the power outside of you. Todo lugar que você dá poder para fora de você. And to the entities. E escolhe as entidades. For what you could choose. Para escolher o que você poderia escolher. Will you just try and create it all that, please? Vamos destruir e descriar tudo isso, por favor? Sim. Right and wrong, good and bad, pak and padon, because if you do that, porque se você fizer isso, you give the power to the entities. Você está dando o seu poder para as entidades. And entities are e as entidades não são um caminho. Não serão um caminho de contribuição. They could be. Eles podem ser. Exist entities really can contribute to you. Existem entidades que realmente podem contribuir com você. If you make choice to, they contribute to that. Se você fizer a escolha delas contribuírem com você.
But if you don't take your power Mas se você não with your pegar choice, o seu poder, que é a sua escolha, you will lose your power and você possibility. vai perder o seu poder e suas possibilidades. Então, para a gente não dar o nosso poder de escolha para as entidades. So everything of that, will you destroy and create it all, please? E tudo que se requer, que isso traz à tona, vamos destruir e descriar? Yes. Writing more than bad, Pokken Podol 9, shorts, boys, and beyonds. About money, Sobre things dinheiro. are... Sorry. Ok. About money, sobre dinheiro. Things are not linear. As coisas não são lineares. So you, even if with entities, what the word? With entities also, com as entidades também não são lineares. You will not create money linearly. Você não vai criar dinheiro linearmente. Yes, you have to ask a question. Você tem que fazer perguntas about what could be a contribution for you. O que pode ser sobre o que pode ser contribuição para você. And what choice could open the door for have more money. E quais são as opções, as possibilidades, escolhas que podem ir as portas para o dinheiro. And with these tools we see in this class. E o que nós vamos ver nessa classe. You can engage entities with you. Você pode, you can or can't? You can engage. Você pode engajar as entidades com você. But they can't do things at your place. Mas elas não podem fazer coisas nos seus espaços. Acho que foi isso. And this is the same thing with people in your life. E é a mesma coisa com as pessoas na sua vida. How many of you are you waiting for people? Quantos de vocês estão esperando pelas pessoas? To help you. To help you. To help. Para help? Te ajudar. É para ajudar. Marco! Thank you, you are here. Pardon, je suis vraiment désolé. Posso passar o bastão para você, Marco? Obrigado, Marcia. Perfeito. Fabuloso. Thank you. You're so generous. Bye, people. Tchau, gente. Agora o Marco chegou. So, I will continue in French. Ela vai continuar em francês. Donc, je vais continuer en français pour capter l'énergie de cette langue aussi. Ela vai continuar em francês para captar a energia dessa língua. Parce qu'il y a une participante à la classe à Sao Paulo. Tem um participante da classe em São Paulo. Elle a dit que le français et le portugais, c'est très delicioso. Que falou que o francês e o português são très deliciosos, são muito gostosos. So, what I said about this thing of, ce que j'ai dit par rapport à ce sujet de l'argent avec les entités. O que eu falei sobre esse assunto do dinheiro com relação às entidades. C'est que on peut penser qu'on a besoin des entités pour créer de l'argent. A gente pode pensar que a gente precisa das entidades para criar dinheiro. Comme on peut penser qu'on a besoin de personnes pour créer des choses dans sa vie. Como a gente pode pensar que precisa de algumas pessoas para criarem algumas coisas na nossa vida. Et ça, c'est le mensonge qu'on achète. E essa é a mentira que nós compramos. Qui nous coupe en fait de notre puissance et des possibilités. Que nos afasta do nosso empoderamento e das nossas possibilidades. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? E tudo isso vocês vão destruir e descriar? Writing Wrong, Good and Bad, Pokken Podol 9, Shorts, Boys and Beyonds. Donc la question que vous devez poser. Então a pergunta que eu devo fazer a vocês. Pour créer l'argent. Como criar dinheiro? C'est quelle capacité est-ce que j'ai à créer de l'argent? Quelle capacité est-ce que
Quelle Que capacité est-ce que capacidade j'ai eu à tenho créer de para criar l'argent dinheiro? Que capacidade eu tenho para criar dinheiro, pardon? que je n'ai pas reconnu, Que eu ainda não reconheci. que si je le reconnaissais, Que se eu reconhecesse, je pourrais créer de l'argent avec aisance totale eu poderia trazer dinheiro para mim com facilidade total, et sans l'aide de rien ni personne. sem a ajuda de nenhuma pessoa. Et tout ce qu'empêche ceci est ce que le maître décret. E tudo que impede isso, vamos destruir, descriar. Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Puddle, Nine, Shots, Boys and Beyond. Donc vous êtes les créateurs de l'argent. Então, vocês são os caçadores de dinheiro. Et vous avez la capacité d'avoir des êtres qui vous contribuent. E vocês têm a capacidade de ter seres que vão contribuir para vocês. Mais si vous n'êtes pas à l'origine des choix, Mas se vocês não estão na origem dessa escolha, vous ne pouvez pas créer ce que vous demandez. vocês não vão criar aquilo que vocês estão pedindo. C'est vraiment cet espace où on est dans l'attente, É realmente esse espaço onde a gente está na expectativa, où les choses ne changent pas, então as coisas não acontecem. plutôt que d'être dans la question, Mais do que estar na pergunta, ok, est-ce que si je choisis ça, ça va créer de l'argent? se eu escolher isso vai criar mais dinheiro, Même si c'est irrationnel et non linéaire. mesmo se isso for irracional e não linear. Et surtout si c'est irrationnel et non linéaire. E, sobretudo, se for irracional e não linear, Parce que là, vous allez capter ce que vous savez nesse momento vocês vão captar aquilo que vocês já sabem et pas ce que vous pensez. e não vão passar pelo pensamento. Donc là, vous allez pouvoir aller dans l'espace des possibilités Dessa forma, vocês vão poder ir além do espaço de possibilidade, plutôt que l'espace des limitations de votre mental. muito além do espaço de limitação da cabeça de vocês, do mental. Et tout ça, c'est le maître décret. E tudo isso vão destruir, descriar. Right and Wrong, Good and Bad, Poke and Puddle, Nine, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, la magie de cette classe parler aux entités, Então, a magia dessa classe falando com as entidades c'est qu'elle nous apprend le recevoir. é que a gente aprende a receber. Et c'est ça qui crée l'argent. E é isso que cria dinheiro. C'est votre espace à vous de recevoir É esse espaço que vocês têm de receber qui fait que l'argent vous arrive. para fazer com que o dinheiro chegue até vocês. Et par rapport aux entités, c'est quelque chose qu'on va regarder énormément. E com relação às entidades, é uma coisa que a gente vai ver com muita frequência Et de façon bien plus dynamique que dans n'importe quelle autre classe Access. e de uma maneira muito mais dinâmica que em qualquer outra classe de Access. Parce que c'est une classe où on parle de l'invisible. Porque isso é uma classe onde a gente vai falar do mundo do invisível. Donc, encore plus que dans d'autres classes, on va lâcher le mental. Então, muito mais do que outras classes, a gente vai deixar de lado o mental. On va vraiment se connecter au percevoir, A gente vai realmente se conectar ao perceber, au savoir ao saber et à baisser nos barrières e baixar as barreiras pour accéder à cet espace de recevoir. para acessar esse espaço de receber. Donc, quand vous entendez les entités permettent d'avoir de l'argent, Então, quando vocês escutam, as entidades permitem que vocês tenham mais dinheiro, c'est tout à fait vrai, é realmente verdade. mais c'est pas de la façon dont vous imaginez. Mas não é da maneira que vocês imaginam. C'est pas les entités qui font le travail pour vous. Não são as entidades que vão trabalhar por vocês. C'est pas les entités qui ont le pouvoir. Não são as entidades que têm o poder. C'est vous, São vocês. dans la reconnaissance de vos capacités, No reconhecimento da capacidade de vocês, de votre potentiel, do potencial de vocês, de votre savoir, percevoir et recevoir, do saber perceber e receber de vocês, qu'allez créer beaucoup plus d'argent que vai criar muito mais dinheiro, vai trazer muito mais dinheiro, en incluant la conscience des entités. e não incluindo
incluindo aí a consciência das entidades et leur contribution. e a contribuição delas. Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître cela, est-ce que vous voulez bien être décret? Tudo que impede de vocês reconhecerem isso, vocês vão destruir e descriar. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Access Consciousness est une approche qui vous amène à être plus vous. Access Consciousness é algo que faz vocês reconhecerem muito mais quem são vocês. Et c'est pas des classes qui vous amènent à perdre votre pouvoir. Não é uma classe que traz para vocês a perda do poder de vocês, do empoderamento de vocês. Pour le donner à quelque chose d'autre, comme aux entités. Para dar esse poder para qualquer outras pessoas que sejam até as entidades. Donc, partout où vous recherchez votre pouvoir dans les entités, Então, em todos os lugares onde vocês colocaram o poder de vocês nas entidades, plutôt que de reconnaître quelle classe va être une contribution pour vous avoir plus de pouvoir, mais do que reconhecer que essa classe é uma contribuição para que vocês tenham mais poder, vocês mesmos, et avoir ce pouvoir de créer de l'argent, e ter esse poder de trazer para vocês o dinheiro, dans l'espace d'être que vous pouvez choisir après ces classes, com o espaço de ser que vocês podem criar com essa classe, vocês podem escolher com essa classe. Pardon, est-ce que vous voulez bien être décret? Tudo isso vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Donc, encore une fois, vos points de vue créent votre réalité. Então, mais uma vez eu digo, os pontos de vista de vocês criam a realidade de vocês. Donc, si vous vous dites que c'est les entités qui peuvent créer de l'argent et pas vous, E se vocês dizem que são as entidades que vão criar o dinheiro e não somos nós, est-ce que vous allez arriver à créer de l'argent? será que vocês vão realmente criar dinheiro, trazer dinheiro? Non. Não. Donc, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Tudo isso vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Donc, la question, Então, pergunta, vérité, verdade. et on coupe la tête. Vocês vão deixar para lá o mental. On désactive le mental. Vão desativar o mental. Vérité, Verdade. est-ce que si je choisis cette classe parler aux entités, Se eu escolher essa classe, se eu escolher fazer essa classe falando com as entidades, est-ce que je vais créer plus d'argent ou moins d'argent? eu vou criar mais dinheiro ou menos dinheiro? Qu'est-ce qui est le plus léger? O que é mais leve? Qu'est-ce qui pétille le plus? O que dá mais efervescência? Qu'est-ce qui ouvre le plus de portes? O que abre mais portas para vocês? Et à l'inverse, qu'est-ce qui est lourd? O que é leve, o que é pesado? Et qu'est-ce qui ferme les portes? E o que fecha as portas? Ça, c'est les questions que vous posez pour savoir qu'est-ce qui va créer dans votre vie. Essa é a pergunta que nós vamos fazer para saber o que vai criar mais na nossa vida. Et si je vous partage ça, Se eu partilhar isso com vocês, c'est parce que c'est comme ça que j'ai choisi toutes mes classes Access. é por isso que eu escolhi sempre, é dessa forma que eu sempre escolhi minhas classes de Access, Jamais avec ma tête, mas nunca com meu mental, nunca com minha cabeça, toujours de façon irrationnelle, sempre de maneira irracional, parce que je savais au fond de moi que ça allait créer quelque chose, même si je ne savais pas quoi. porque eu sabia dentro de mim que isso ia criar alguma coisa, mesmo se eu não soubesse o que seria. Et à chaque fois que j'ai écouté ça et pas ma tête, E a cada vez que eu escutei isso, essa intuição, e não a minha cabeça, j'ai toujours créé beaucoup plus que ce que j'imaginais. eu sempre criei muito mais do que eu poderia imaginar. Donc, quel contrôle est-ce que vous utilisez Então, que controle vocês estão utilizando pour vous empêcher de percevoir les vraies possibilités? que impede vocês de ver as verdadeiras possibilidades Et ce qui va vraiment créer plus dans votre vie para realmente criar muito mais na vida et plus d'argent. e muito mais de dinheiro? Et tout ce qui vous empêche de percevoir et de savoir ça avec aisance totale, E tudo que impede vocês de perceber e de ver isso com facilidade total
Est-ce que vous voulez bien être décret? Vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Donc, il est vraiment question de se faire confiance. Então, é realmente uma questão de se fazer confiança, de ter confiança em si mesmo. Et de faire poke and pod à toutes les émotions, les sentiments qui nous coupent de ce qu'on sait. E fazer pod-poc para todos os sentimentos, todas as emoções que nos afastam do que a gente pode fazer. Et qui nous bloquent sur place. E que nos bloqueiam no nosso local. Plutôt que de nous permettre d'aller vers ce qu'on sait possible. Muito mais do que ir além de onde é possível. Même si on ne sait pas toujours le résultat que ça va donner. Mesmo se a gente não sabe o resultado que isso vai dar. Si on laisse faire l'univers. On laisse, pardon? Si on laisse faire l'univers. A gente deixa que o universo faça. Et avec ces outils, avec les entités. E com essas ferramentas, com as entidades. Et notre capacité à recevoir. E nossa capacidade de receber. C'est vraiment miraculeux ce qu'on peut recevoir. É realmente miraculoso como nós podemos receber. Et cette classe parle aux entités. Essa classe falando com as entidades. C'est vraiment cet espace-là. É realmente esse espaço. Pour moi, c'est plus une classe à reconnaître ses capacités qu'une classe parler aux entités. Por mim, é muito mais uma classe para reconhecer as nossas capacidades do que uma classe para falar com as entidades. Pour moi, c'est une classe qui nous redonne le pouvoir pour justement ne plus être l'effet de quoi que ce soit. Essa é uma classe que traz para nós, traz de volta para nós esse poder, para que a gente possa receber muito mais. En fait, c'est une classe qui nous permet d'avoir les outils. Essa é uma classe que nos permite ter essas ferramentas. Pour ne plus être l'effet de quoi que ce soit. Para não estar no efeito de qualquer coisa que seja. Qui nous empêcherait d'être le degré de puissance qu'on est vraiment. Que nos impediria de estar num grau de potência que nós deveríamos estar realmente. Et notre vraie puissance. Nosso verdadeiro empoderamento. C'est notre conscience. É nossa consciência. C'est quand on se permet d'être conscient. Quando a gente se permite estar consciente. Et plus sous contrôle. Mais no controle. Qu'on devient magique. Então, nesse momento, nós temos mágica. Est-ce que vous avez des questions? Vocês têm perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Katia, Andrea, Adalgisa, Jucile. Est-ce que vous pensiez vraiment que les entités peuvent créer plus d'argent que vous? Será que vocês pensam realmente que as entidades podem criar mais dinheiro que vocês? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? E tudo isso vão destruir, descriar? Right and wrong, good and bad, puck and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Vamos falar. Katia, elle demande, je ne sais pas si tu vois le chat. No clase vamos falar da nossa equipe de trabalho. Est-ce qu'on va parler d'équipe de travail, c'est ça? Oui, voilà. Je parle portugais. Oui. Tu déjà parles portugais. Oui, on va parler de l'équipe de travail. Sim, nós vamos falar da equipe de trabalho. Mais pour parler de l'équipe de travail. Mas para falar da equipe de trabalho. Et pour recevoir de l'équipe de travail. E para receber da equipe de trabalho. Qui va te permettre d'être là pour contribuer à ta vie. Você tem que permitir que ela esteja lá para contribuir à sua vida. Il faut explorer dans cette classe les possibilités pour recevoir ça. Isso vai ser explorado nessa classe. Como que a gente pode receber isso? Parce que cette équipe, elle est là.
Porque essa equipe está do nosso lado. Comme les possibilités, elles sont là. Então, nós temos muitas possibilidades porque eles estão lá. Mais c'est comme si entre les deux, il y a un mur, tu vois. Mas é como se entre nós e eles existisse um muro. Et tant que tu n'abaisses pas ce mur-là, Enquanto a gente não baixar esse muro, tu peux pas recevoir et avoir cette contribution. a gente não pode receber e ter essa contribuição. Donc, c'est pour ça que cette classe parler aux entités, ça te permet d'être cet espace de recevoir. É por isso que essa classe falando com as entidades permite a você que seja esse espaço de receber. La magie, c'est pas qu'est-ce que tu fais, A magia não é o que você faz, c'est ce que tu es. é o que você é. Donc, partout où vous cherchez qu'est-ce que vous devez faire pour même avoir de l'argent, Então, em todos os lugares onde vocês pensam que vocês têm que fazer alguma coisa para arrumar dinheiro, plutôt que qu'est-ce que je peux être pour avoir de l'argent. muito mais do que vocês pensarem o que eu posso ser para arrumar o dinheiro. Est-ce que vous voulez bien être décret? Tudo isso vocês vão destruir, descriar. Writing One Good and Bad, Pokémon Podol 9, Shorts, Boys and Beyonds. Et c'est Marcia qui me demande si on va pouvoir nettoyer les maisons, les pièces avec la classe parler aux entités. Márcia está perguntando se a gente vai poder limpar a casa, se a gente vai poder limpar os quartos com essa classe falando com as entidades. Oui. Sim. C'est ça qu'on va aller regarder pour ne plus être l'effet de ce qui nous empêche de créer dans notre vie. Dessa forma que a gente vai reconhecer o que a gente vai deixar de ser o efeito daquilo que nos impede de ser aquilo que a gente pode ser na nossa vida. Parce que ce sujet, les entités, Porque esse assunto, entidades, c'est autant qu'est-ce que ça peut contribuer, pode ser tanto o que pode contribuir, o que elas podem contribuir, mais aussi quel problème ça crée, mas também que problemas podem criar, ou quelle interférence. que interferência. Donc cette classe, c'est pour aller voir ces deux parties. Então, essa classe é para a gente ver todas as partes. C'est qu'est-ce que je peux recevoir que je ne reçois pas aujourd'hui, O que eu posso receber que eu não recebo hoje em dia? et qu'est-ce qui me stoppe aujourd'hui qu'avec les outils, je peux me libérer de ça. E o que me para, o que me freia hoje em dia, que com as ferramentas eu vou poder me liberar disso. Et ça peut être dans tous les sujets. Isso pode ser em todos os assuntos, todos os sujeitos. Le business, Business, l'argent, dinheiro, les relations, as relações, la maladie, com relação às doenças, plein de choses. muitas coisas. Et on me pose une question, les entités peuvent-elles nous faire gagner consciemment plus d'argent? As entidades podem nos fazer conscientemente ganharmos mais dinheiro. Et comment pourraient-elles nous aider? E como que elas podem nos ajudar? Les entités peuvent être une contribution dans ta vie aussi pour l'argent. As entidades podem ser uma contribuição na sua vida também pelo dinheiro, Mais pour d'autres sujets aussi. mas de outros assuntos também. Et oui, c'est quelque chose qu'on voit dans cette classe de 2 jours et demi. Então, isso sim, é uma coisa que a gente vai ver nessa classe de 2 dias e meio. Et c'est... Alors, attends. C'est Katia qui demande si on peut être... S'il s'agit d'être notre propre équipe de travail. Tu m'entends? Kátia está perguntando se nós podemos ser nossa própria equipe de trabalho. Sans barrière. Pardon, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui. Être notre propre équipe de travail. Podemos ser nossa própria equipe de trabalho. Sans barrière. Com barreira. Sem barreiras. Sem barreiras. Ok, pardon. Et en fait, c'est pas... Parce que quand elle dit ça, elle exclut quelque part les entités.
Bom, quando você fala isso, você está excluindo de alguma forma as entidades. Et en même temps, ce n'est pas faire qu'un avec les entités. Faire, pardon, quoi? Ce n'est pas faire une unité avec les entités. Isso deixa que não permite que você tenha uma unidade com as entidades. C'est être toi, Ser você, reconnaître tes capacités, reconhecer suas capacidades, reconnaître tes capacités avec les entités, reconhecer suas capacidades com as entidades et avec tout ça, faire quelque chose de différent. e com relação a tudo isso, isso pode ser alguma coisa de diferente. Est-ce que c'est clair pour toi, Katia? Tá claro para você, Kátia? Et c'est qui dit ça? C'est Erida qui dit qu'elle est enthousiaste sur le fait de percevoir. Érida diz que ela é entusiasta sobre o efeito de perceber, surtout en abaissant les barrières. Sobretudo baixando as barreiras. Et pas seulement avec l'équipe de travail. Pardon? Pas seulement avec l'équipe de travail. Mas não somente com a equipe de trabalho. Avec le mental. Mas também com o mental. Qui perturbe le percevoir. O mental que perturba o perceber. Et que ça bloque aussi ce que montre le corps. Et ça bloque aussi Pardon? Ce que montre le corps. Comment montre? What shows the body. Ce que montre le corps. Je n'ai pas compris. Ce que le corps dit. Ah, sim. Oi, posso falar? O que o corpo diz. Sim, pode falar, Érida. Eu estou realmente entusiasmada com essa classe, principalmente para eu trabalhar esse perceber, porque eu ainda me atrapalho com o mental. E acredito que não só para perceber as entidades, como o que vai criar mais, ou o que meu corpo quer dizer, e eu quero saber se essa classe vai nos ajudar nisso. Sim. Okay. Tu as bien compris? Oui, parce que j'ai traduit la question, et oui, on voit tout ça dans cette classe. Vão ver tudo isso na classe, viu, Érida? C'est pour ça que je dis que c'est une classe plus que les entités. É por isso que eu falo que é uma classe muito além de falar das entidades somente. On va aller regarder tout ce qui est par rapport aux entités. Nós vamos falar de tudo que tem relação com as entidades. Mais on va aller regarder plus loin. Mas a gente vai ver muito mais coisas. Pour être, savoir, percevoir, recevoir. Ser, perceber, receber. Et savoir. Saber. Et aussi être beaucoup plus présent à son corps. E também estar mais presente com relação ao seu corpo. Parce que c'est de la conscience aussi. Porque isso também é consciência. Et c'est quelque chose qu'on doit apprendre, cette conscience-là. E é alguma coisa que a gente precisa aprender também, a ter consciência do nosso corpo. Mais quand le mental, il se tait. Mais quand le mental, pardon? Il parle plus. Mas o mental fala muito, a cabeça da gente fala muito. Et Katia, elle demande si on est une unité avec les entités. E Kátia está perguntando se tem uma unidade com as entidades. Non. Não. Tu es un être infini. Você é um ser infinito. Qui a la capacité de demander de la contribution aux entités. Você tem a capacidade de pedir a contribuição das entidades. Mais tu n'as pas d'unité avec les entités. Mas você não tem unidade com as entidades. Parce que ça peut être dangereux. Porque isso poderia ser, inclusive, perigoso. Et c'est quelque chose qu'on voit dans cette classe. E isso também vai ser um assunto que a gente vai ver nessa classe.
tout ça, c'est des idées reçues qu'on a. Tudo isso são ideias recebidas que a gente tem. Et cette classe, ça vous amène à enlever toutes ces idées. E essa classe vai permitir vocês de deixar todas essas ideias de lado pour voir ce qui est vrai pour vous. e trazer o que é verdadeiro para vocês. Et qui va vraiment créer ce que vous demandez. E é o que vai realmente criar o que vocês estão pedindo. Parce que si c'était le cas, ce que vous pensez, ça marche. Se esse é o caso, que vocês pensam que isso funciona, ça marcherait déjà. pardon? Ça marche? Cela marcherait déjà. Cela marcherait déjà. Se vocês pensam em Cela alguma coisa, fonctionnerait déjà. se vocês pensam em alguma coisa que vai funcionar, já vai funcionar logo de cara. Donc, si ça ne fonctionne pas, Se não funciona, que vous demandez, aquilo que vocês estão pedindo, c'est qu'il y a des points de vue et des choses qui vous empêchent de recevoir ça. provavelmente vocês têm algum ponto de vista que está impedindo você de receber isso. Et c'est ce qu'on va regarder aussi dans cette classe. E é isso que a gente vai ver também nessa classe. C'est peut-être pas la classe que vous imaginez que c'est. Essa pode ser a classe que vocês estão imaginando que seria. Et quand les personnes participent à cette classe, les retours que j'ai, Pardon, Lessina, ça coupe. Tu peux répéter, s'il te plaît? les personnes qui ont participé à cette classe, As pessoas que participam dessa classe, qui me font leur retour, leur quando feedback, dão o retorno, qui me font leur feedback, quando dão o feedback, c'est que c'est toujours plus que ce qu'ils imaginaient. dizem sempre que é muito mais do que tinham imaginado. Comme toujours dans Access. Como sempre em Access. Donc, qu'est-ce que vous savez que peut contribuer cette classe? Então, o que você sabe que você pode contribuir para essa classe? Au-delà de ce que vous avez imaginé. Muito além do que você imagina. Et est-ce que vous vous autorisez à le recevoir? Será que você está se autorizando a receber isso? Et tout ce qu'empêcherait ceci, E tudo que impede isso? de recevoir finalement ce qui peut contribuer le plus à votre vie, De receber finalmente o que pode contribuir mais para a sua vida? à commencer par votre joie, A começar pela sua alegria. qui est le point de départ pour tout créer dans votre vie, Você é o ponto de partida para criar tudo na sua vida. même l'argent. Mesmo o dinheiro. Est-ce que vous voulez bien être aidé créer? E tudo isso vão destruir, descriar? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine, shorts, boys and beyonds. Est-ce que c'est plus clair? Tá claro para vocês? Tá mais claro? Est-ce que vous reconnaissez qui sont les êtres les plus puissants de votre vie? Vocês reconhecem quem são os seres mais poderosos da vida de vocês? C'est vous? C'est où? C'est Eu. Moi, c'est moi. Je suis aussi facilitatrice de la classe Being You. Ela é também facilitadora da classe BNews. Donc, c'est quoi? C'est Servoce? Pardon? Être soi, c'est Servoce en portugais? Ser você. Ser você. Donc, BNews, sendo você. donc, je suis aussi facilitatrice de cette classe-là. Então, eu sou facilitadora dessa classe. Et il y a carrément ces énergies-là aussi dans la classe Parler aux entités que je donne. E nessa classe, sendo você, BNU, também tem essa energia que a gente tem nessa classe falando com as entidades. Pour moi, c'est... comment dire? C'est en lien direct.
Para mim, como é que eu digo? É uma ligação direta. Donc, je me demande quelle magie on va pouvoir créer avec les personnes que je vais rencontrer à Niterói. Então, eu me pergunto que magia nós vamos poder criar com as pessoas que nós vamos encontrar em Niterói. Et Marco, tu as participé à 3 classes avec moi. Oui, eu participei em 3 classes com a Marie Sandrine. Essa vai ser a 4ª. Est-ce que tu peux peut-être partager ton expérience? Comment c'est pour toi? Oui, bien sûr. Ela está pedindo que eu partilhe com vocês a minha experiência. Gente, é muito incrível. A cada uma das classes foi uma experiência diferente, tá? Pessoas diferentes que trazem energias diferentes e sempre tem alguma coisa diferente. Uma classe nunca é igual à outra. Il y a beaucoup de personnes différentes, d'expériences différentes, et chaque classe, c'est différent, parce qu'il y a des énergies différentes. Et est-ce que ça a ouvert des choses pour toi? Sim, está perguntando se abriu coisas para mim. Sim, com certeza. Com certeza. Eu tive participação ativa, principalmente nessa última, né? Aqui em São Paulo, e isso abriu algumas coisas para mim, sim. E o tempo inteiro da classe eu fico falando para mim mesmo, uau, é impressionante como os insights vêm a todo momento, sabe assim, sempre tem alguma coisinha diferente para fazer a gente pensar. Là, il faut que tu traduises. Il y a beaucoup de téléchargements tout le temps. Je parle, wow, tout le temps. Ouais. Parce que c'est différent à chaque classe. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça? Se eu posso trazer também qualquer coisa com relação a isso? C'est que ce que je demande à Marco, c'est très difficile. Ela vai perguntar para mim se é muito difícil. Parce que ce qui change, c'est son être. Porque isso traz mudanças no ser. Et c'est difficile à décrire ça. C'est difficile à décrire, à expliquer. E são coisas difíceis de explicar, porque são mudanças internas. C'est juste que les choses s'ouvrent et tout est différent. Pardon? Les choses s'ouvrent. As coisas se abrem e tudo é diferente. Et tout est différent et il n'y a pas de mots pour expliquer ça, c'est l'énergie. E não tem palavras para explicar isso, é energia. Pardon. É realmente muito energética as classes. O tempo inteiro arrepiando, gente. É uma coisa assim interessante. Tout le temps, pardon. Vas-y. Tout le temps en train d'avoir de frissons. Et c'est vraiment ces nouvelles énergies qu'on est. Então, são novas energias que a gente passa a ser. Qui vont créer les changements. Que vão criar essa mudança. Donc, c'est là que je dis que c'est ce qui va créer les changements, c'est ce que vous êtes et pas ce que vous faites. Então, é isso que eu digo que vai trazer a mudança. O que vocês são, é isso que ajuda vocês. Donc, qu'est-ce que vous êtes prête à être? Então, o que vocês estão prontos a ser? Et à choisir? E a escolher? Qui vous permettrait d'actualiser? Que vai permitir a vocês atualizar tout ce que vous demandez. Tudo que vocês pedem. Et tout ce qui vous empêche d'être et choisir ça. Tudo que impede vocês de ser e de escolher isso. Est-ce que vous voulez bien être décret? Vocês vão destruir e descriar? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Voilà, j'espère que ça a été une contribution pour vous. Espero que tenha sido uma contribuição para vocês. Que ça a répondu à vos questions.
que eu tenha respondido às questões de vocês. Que ça a coupé votre mental. Que isso tenha cortado o mental de vocês. Pour poser les questions qui vont vraiment créer dans votre vie, peu importe ce que c'est. Por fazer perguntas para criar mais na vida de vocês, para não importa o que quer que seja. Qu'est-ce que vous savez qui va créer dans votre vie? O que vocês sabem que vai criar na vida de vocês? En tout cas, moi, j'ai hâte d'être là. Pardon? Je suis très excitée à être là. Eu estou muito excitada de estar aí. Et à voir voilà, ce qu'on va créer ensemble. E de ver o que a gente vai criar juntos. La contribution pour nous tous, mais aussi au-delà. A contribuição para todos nós, mas muito mais além disso. Il y a toujours la planète qui est présente dans ces classes-là. Tem sempre as demandas do planeta que estão presentes nessa classe. Donc, merci beaucoup. Então, muito obrigado. Muito apressando. Les gens, oui, la classe va être magnifique. Marcia dit, on a déjà beaucoup appris, la classe va être magnifique. Gratidão, querida. Merci infiniment. Merci Marco pour la traduction. Thank you Marcia for the traduction too. You are awesome. Merci à toutes les personnes qui étaient là ce soir. Muito obrigado a todas as pessoas que estão aqui essa noite. Ça y est, Adalgisa commence à parler français. Quem começa a falar francês? C'est le risque dans cette classe. Ah, sim. Realmente, tem o risco nessa classe das pessoas começarem a falar francês. Isso acontece. Ça arrive. Yes, thank you so much. Merci beaucoup. Obrigado. And yes, kisses. Merci. Bisous, bisous. Como poder melhorar? Bye bye. Thank you, Marco. Merci, Zerida. Marcia, Katia, Adalgisa, Andrea, Jucile. Boa noite a todo mundo.